Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretaria Municipal de Transportes elaborou relatório para apurar sumiço das linhas de ônibus. Apesar da pandemia do novo coronavírus, cresce o número de pessoas que investem no próprio negócio. A partir do momento que as pessoas começaram a entender, por um lado, a oportunidade que a pandemia trazia para alguns segmentos, começaram a se lançar nesse processo. E a gente caracteriza isso como um empreender por oportunidade. Hemorrio ganha central de transplante de medula óssea. A importância da inauguração desse centro de transplante de medula óssea aqui do Hemorrio é que vai permitir ao Hemorrio retomar o seu programa de transplante, fazendo esse procedimento, que é um procedimento que salva muitas vidas, que é o transplante de medula óssea. Não saia daí, a gente volta já. Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo o sistema proporcional. Este é um sistema que primeiro seleciona os partidos mais votados, depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Como assim? Vamos supor que o município X tenha 10 cadeiras na Câmara Municipal e que na eleição de 2020 tivemos um total de 10.000 votos válidos. Então, calcula-se o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. 10.000 divididos por 10. Assim, o quociente eleitoral do caso em questão é 1.000. Este é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador na cidade X. Depois disso, as vagas são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Simples, né? Agora que você entendeu, é só pensar bem no candidato que melhor te representa. Ah, e no caso do vereador, você pode também escolher o partido que te representa. Basta digitar apenas os 2 dígitos do partido na urna e confirmar. Eleições 2020. E aí, quem te representa? A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre transporte público. Após a população reclamar da falta de ônibus, principalmente na Zona Oeste, a Secretaria Municipal de Transportes criou um comitê para avaliar as queixas e o sumiço das linhas. Newton vive em Rocha Miranda, na Zona Norte, e vem todos os dias ao centro da cidade. Ele foi uma das pessoas prejudicadas com o sumiço de linhas de ônibus circulantes desde o início da pandemia de Covid-19. De Rocha Miranda já tiraram as linhas de ônibus, acho que só tem uma linha, demora a beça. E aí como é que você está fazendo? Aí eu pego o 362, também demora muito, entendeu? Muita linha de ônibus cortaram, muita linha de ônibus. Horrível, fica horrível. As pessoas não estão acostumadas, eu não estou acostumado a vir de metrô, porque enche muito, e tiraram muita linha de ônibus. Nem mesmo quem mora e trabalha em locais próximos escapou de ser prejudicado. Quando eu venho o 362, o 10 e o 238 é quase impossível. Desapareceram? O 10 sumiu de vez. Agora o 238 e o 362, não sei também se é porque o Brasil é muito complicado, né? Tem demorado bastante. A Secretaria Municipal de Transportes formou um comitê emergencial que elaborou um relatório baseado nas queixas registradas pelos passageiros no serviço SMTR Você ao longo de 30 dias. E nós percebemos a necessidade de criar um canal direto com eles para agilizar, considerando o número em comparação ao número reduzido de funcionários da Secretaria versus o universo de pessoas que pegam ônibus e BRT todos os dias. Então, nós criamos o canal SMTR com Você, que é um canal de WhatsApp, que esse canal a população poderia entrar em contato direto conosco, fazer sua queixa e de modo que a gente direcionaria a nossa fiscalização necessariamente para a queixa específica daquele cidadão ou daquele grupo de cidadãos. A consequência desse SMTR com Você foi um conjunto de reclamações que ajudou a orientar a administração da Secretaria Municipal de Transporte e a Prefeitura como um todo, de direcionar o seu olhar para os lugares mais crônicos e específicos da cidade. O maior número de reclamações foi registrado na Zona Oeste da cidade. Nessa região, dos 19 serviços, 12 precisam de reajustes. Nós tivemos mais de 190 reclamações de toda a população na cidade.
Dessas 190 reclamações, parte delas eram sobre linhas inoperantes e 76 linhas que estavam inoperantes na cidade voltaram a operar depois da ação enérgica do comitê. E que ações foram essas? Nós fizemos intervenções concretas nas garagens, dialogando diretamente com os operadores de transporte, mas, acima de tudo, se fazendo valer do poder concedente, porque concessão, óbvio, não é mineração. Então, se os operadores de transporte da cidade ganharam a concessão e disputaram uma licitação, nesse momento de crise também precisam conseguir apoiar a população para a população ter seu direito de ir e vir assegurado. Outra intervenção também que funcionou nas garagens, que foi outro fator positivo. Linhas com baixa circulação de frota ganharam 72 carros a mais, especialmente na Zona Oeste, para que a Zona Oeste ficasse melhor assistida. O Ministério da Economia publicou em Diário Oficial que o setor de transportes e mobilidade urbana no Brasil foi o quarto mais afetado pelo isolamento social. Mas o subsecretário garante que não haverá aumento nas tarifas e que o canal de comunicação com os usuários do modal permanecerá ativo, assim como o comitê da SMTR. Nós não trabalhamos com essa hipótese de aumento de passagem, não trabalhamos com a hipótese do passageiro pegar mais de uma condução sem que esteja necessariamente no intervalo de 2h30 do bilhete único, ou seja, não tem solução pela SMTR sendo trabalhada de modo que prejudique financeiramente o passageiro e, acima de tudo, de modo que faça passageiros, em especial aqueles que são deficientes físicos, idosos, que moram em comunidades populares, em territórios populares da cidade, que tenham que andar por demais para conseguir pegar uma condução. O canal continua ativo, ele não se encerrará, e ele continuará ativo mesmo que a pandemia acabe, porque é uma forma direta de consulta popular que a SMTR está fazendo com essa população e vice-versa. E outra coisa que também continuará ativo, que não encerrará com esse relatório dos primeiros 30 dias, é o Comitê Emergencial. O Ministério Público também criou um serviço para a sociedade reclamar sobre o desempenho das linhas de ônibus. Basta acessar o site consumidorvencedor.mp.br. Agora vamos falar sobre economia. Apesar da pandemia do novo coronavírus, foram criadas em julho mais de 4.000 empresas por necessidade, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de empreendedorismo acontece quando a pessoa resolve investir no próprio negócio. Para saber um pouco mais sobre essa tendência, eu conversei com Samir Neme, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Bom, Samir, muito obrigado pela sua presença. Eu acho muito importante que você pontue e dê uma leitura, dessa informação, da questão do aumento da abertura das empresas. Isso confirma um momento de opção de sobrevivência, porque a gente está vivendo aí uma crise, provocada pela pandemia? É importante contextualizar para você, Sérgio, que a pandemia é um momento ímpar que a humanidade está vivenciando. O impacto econômico da pandemia é algo assim, descomunal. A pandemia, num primeiro momento, logo em meados de março, ela trouxe o isolamento quase que total das pessoas e o cerceamento da atividade das empresas. Então, nesse primeiro momento, nos meses de março, abril e maio, a redução no empreender, na atividade de empreender das pessoas, ela foi muito impactada. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a entender, por um lado, a oportunidade que a pandemia trazia para alguns segmentos, começaram a se lançar nesse processo. E a gente caracteriza isso como um empreender por oportunidade. E a gente tem um outro grupo, um outro bloco muito grande de pessoas, maior até do que esse primeiro, que são as pessoas que empreendem por necessidade. Todas as pessoas que perderam os seus empregos em virtude da pandemia, do fechamento de muitos negócios, precisam manter a subsistência da sua família, levar o pão de cada dia à mesa. Então, eles passaram a se utilizar de alguns dons, algumas formas de se lançar no mercado para poder oferir essa receita e poder manter a sua família com um mínimo de conforto e nesse atendimento de necessidade. Bom, todos nós sabemos que abrir uma empresa, pelo menos mantê-la também,
saudável é um desafio, né? Independentemente de um período de pandemia ou não. Você observa que esse comportamento ele deve ter algum tipo de cuidado, alguma recomendação? A formalização ela é muito importante para quem pretende empreender, por vários motivos, né? O primeiro deles é que quando você se formaliza, a carga tributária que incide sobre essa atividade econômica que você desenvolve ela é muito menor. E se a gente tirar, por exemplo, um microempreendedor individual, que pode faturar até até R$ 6.750 por mês, ou R$ 81 mil por ano, pagando apenas R$ 50 de carga tributária mensal, e esses R$ 50 já é uma contribuição para a aposentadoria do microempreendedor, isso é um ganho muito grande, porque a outra opção, que seria empreender sem a formalização, te obrigaria a pagar, por exemplo, a tabela do imposto de renda de pessoa física, que vai até 27,5% do valor que você ofere. Então, esse é um primeiro ganho. O segundo ganho da formalização é que você consegue acesso a linhas de crédito muito mais facilitadas, você consegue acessar os fornecedores para a compra dos insumos ou das mercadorias que você vai revender com uma capacidade negocial, com um custo muito menor, né? E você, logicamente, consegue, com o CNPJ, ter uma máquina de cartão de crédito, você consegue emitir nota fiscal, você consegue negociar com órgãos públicos, por exemplo, que já abre um outro leque de atividade importante. Então, a formalização, eu acredito que ela vem para fortalecer esse pequeno negócio. E por falar em pequeno negócio, que tipo de empresa está sendo aberta? A gente tem aí o pequeno, médio, grande empreendedor? Isso. Nesse primeiro momento, a gente vê que o empreender por necessidade tem sido o grande canal, né? E aí, nesse ponto, tem muita coisa ligada à alimentação, tem muita coisa ligada a artesanato, a artes manuais, e tem, logicamente, as atividades que estão sendo potencializadas pela pandemia. A gente vê muito higiene, saúde, alimentação, e esses são os que têm tido a atividade impulsionada pela pandemia. Samir, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Obrigado, Sérgio. Prazer sempre estar aqui com vocês. E você vai ver no próximo bloco. Hemorrio ganha central de transplante de medula óssea. Eu quero mais escolas e qualidade na educação. Quero mais atenção aos serviços de saúde. Eu quero um transporte público melhor. Eu quero mais áreas verdes na cidade. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Mais 2 pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro foram anunciados. Eduardo Bandeira de Melo e Benedita da Silva. O prazo final estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral é até o dia 26 de setembro. A cidade do Rio de Janeiro tem pelo menos 14 pré-candidatos à Prefeitura do Rio. A deputada federal Benedita da Silva, do PT, e Eduardo Bandeira de Melo, do Partido Rede, se juntam ao vereador Paulo Messina, oficializado pelo MDB. O PSL indicou o deputado federal Luiz Lima, o PDT, a deputada estadual Marta Rocha, e o Novo, o engenheiro Fred Luz. Eles se juntam a Clarissa Garotinho, do PROS, Ciro Garcia, do PSTU, Eduardo Paes, do Democratas, Glória Heloísa, do PSC, Hugo Leal, do PSD, Marcelo Crivella, do Republicanos, Renata Souza, do PSOL e Suede Aidar, do PMB. O prazo final estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral para se candidatar é até o dia 26 de setembro. Agora vamos falar sobre saúde. A cidade do Rio de Janeiro não teve nenhum caso de ataque de morcego registrado nesse mês. Mesmo assim, a Vigilância Sanitária possui uma cartilha ensinando como você deve proceder caso encontre com um desses animais.
Os morcegos são animais importantes para o equilíbrio do meio ambiente, contribuem para o controle da população de insetos, ajudam na polinização das flores e na dispersão de sementes. Por isso, são considerados os maiores reflorestadores do planeta. No Brasil, existem cerca de 180 espécies, entre as 1.200 identificadas no mundo. Eles são divididos em 8 grupos. Carnívoros, que se alimentam de animais vertebrados, como ratos e pássaros. Frugívoros, que só comem frutos, como manga e amêndoas. Hematófagos, que se alimentam de sangue de animais, como aves e cães. Insetívoros, que só comem insetos, como mosquitos e gafanhotos. Nectarívoros e polinívoros, também conhecidos como morcegos beija-flores, alimentam-se do pólen e do néctar das flores. Onívoros, comem vários tipos de alimentos, como pequenos animais, folhas, néctar e insetos. Os morcegos, durante todo o ano, a gente vai encontrar. Agora, o que pode acontecer, em determinadas épocas do ano, você ter uma espécie maior circulando, né, no ambiente urbano. Por exemplo, a época de setembro, o período da primavera, então a gente tem uma incidência maior da população dos morcegos frugívoros e nectarívoros. É importante dizer que os morcegos eles não saem atacando as pessoas. A grande preocupação, e inclusive o número de acidentes ocorre, quando você tem esses morcegos que se encontram caídos pelo chão. E aí a pessoa, ou por pena, ou por curiosidade, vai colocar a mão nesse morcego, e aí então ele pode sofrer um acidente de mordedura. Os morcegos passaram a frequentar as manchetes de todo o planeta este ano porque foram associados à pandemia do novo coronavírus. Mas eles são responsáveis pela transmissão de outras 9 doenças, como o ebola, a raiva, a leptospirose e a histoplasmose, transmitida por um fungo encontrado nas fezes dos animais. Há uma preocupação de quando se tem num determinado ambiente, principalmente ambientes fechados, em que quando esses morcegos se aglomeram, né, seria o local onde eles fazem o seu habitat, a sua moradia, e aí então aquelas fezes que são acumuladas, né, existe uma grande quantidade do fungo e aí pode haver a transmissão da histoplasmose, e que se dá pela inalação, né, pelos esporos existentes nas fezes. Desde a década de 80 do século passado, não é registrado nenhum caso de raiva transmitida por morcegos ou qualquer outro animal no município do Rio. O motivo, segundo especialistas, é a vacinação. Esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a vacina antirrábica não pôde ser aplicada, mas a Vigilância Sanitária garante que isso vai acontecer nos meses de outubro, novembro e dezembro. Além da vacina, uma outra maneira de se proteger é evitar o contato. Os espaços que existem entre o telhado e a laje devem ser fechados, nas vigas de dilatação de prédios. O ideal é a colocação de telas, né, para evitar que o morcego circule por aquele ambiente. Então são medidas mais a nível do imóvel, né, do que diretamente sobre o animal. Por quê? Quando eu tomo essas barreiras físicas, eu já diminuo a circulação do morcego nesses ambientes. E, em consequência disso, diminui o número de acidentes também. E no caso de se encontrar morcegos em casa, as autoridades sanitárias devem ser informadas. Uma equipe da Vigilância em Zoonoses, né, que é um braço da Vigilância Sanitária, ela vai no local e fazer a investigação do que está acontecendo. Às vezes vai para recolher o animal que está ali caído e que é encaminhado para o laboratório, para análise laboratorial, ou então são repassadas medidas, né, as orientações para se evitar que o morcego faça o ninho ali naquele domicílio. A Secretaria Estadual de Saúde inaugurou o novo centro de transplante de medula óssea do Hemorrio. Hoje, 26 pacientes estão aguardando esse transplante. A repórter Simone Braga conversou com Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, que explicou como será o funcionamento deste centro. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro inaugura um novo centro de transplante de medula óssea do Hemorrio. A unidade retomará em outubro o programa interno de transplantes e receberá pacientes de outros hospitais. Dr. Luiz, gostaria que o senhor nos falasse da importância desse espaço aí inaugurado no Hemorrio e principalmente, né, Dr. Luiz, num período de grandes desafios, né, como estamos passando, não é mesmo? Exatamente, né? Estamos vivendo um período inédito na história, pelo menos na história recente da humanidade, uma pandemia que nos afeta a todos, afeta particularmente o serviço de saúde, seja os profissionais de saúde que têm
doença com uma frequência muito maior que a população geral, será nos pacientes que têm muita dificuldade para serem atendidos pelo simples fato da pandemia, da ocupação do leito, etc. No entanto, as pessoas que têm cânceres, que têm doenças como leucemia, como linfoma, como mieloma, as pessoas continuam precisando de atendimento e muitas vezes continuam precisando de transplante. Então, a importância da inauguração desse centro de transplante de medula óssea aqui do Hemorrio é que vai permitir ao Hemorrio retomar o seu programa de transplante, fazendo esse procedimento, que é um procedimento que salva muitas vidas, que é o transplante de medula óssea, então dando atendimento, né, à demanda, que era uma demanda que ainda é um pouco reprimida. Temos no Rio apenas 3 centros transplantadores, que são o INCA, o Hospital do Fundão e o Hospital da UERJ, centros públicos, né, alguns centros privados, e agora para o Rio temos 4 centros, e isso vai então dar vai permitir um grande avanço no programa de transplante de medula óssea do Estado. E como vai funcionar o espaço, doutor? Temos algumas questões aí importantes, né, da climatização e também de equipe médica, né? Como é que vai funcionar nesse sentido o espaço? Olha, é um espaço com 3 leitos, né? Pode parecer pouco, mas para transplante de medula é um número bastante razoável. Acho que aqui no Rio a gente só perde em termos de tamanho de oferta de leitos de transplante de medula óssea para o INCA, né? Que tem um serviço já mais tradicional, foi o primeiro do Brasil, na verdade. A equipe é composta integralmente por profissionais concursados. Os líderes são 2 médicos hematologistas especialistas em transplante de medula. Haverá outros hematologistas que já estão também aqui no Hemorrio, que são também concursados, que vão participar da equipe, mas a liderança é desses 2 médicos que a gente chama de transplantadores, que são os grandes especialistas em transplante de medula óssea. Esses médicos vão liderar, vão treinar, vão acompanhar e temos certeza disso, ter grandes resultados e possibilitar a cura de muitos pacientes que, sem transplante, não têm doenças que são incuráveis e que podem ser curadas com o transplante. Doutor, e o espaço vai receber pacientes de outros hospitais também? Como é que vai funcionar a questão do paciente? Olha, existem 2 tipos de transplante de medula óssea, né? Um se chama autólogo, que é o seguinte: não tem um doador, não tem uma pessoa externa. O doador é o próprio paciente. Ele faz um tratamento, uma quimioterapia, até o momento que ele está sem doença. Ele fica como se estivesse curado. Mas a gente sabe que ele não está curado, que a doença vai voltar. Pode levar mais 1 mês, mais 2 meses, mais 6 meses. Mas nesse momento que ele está curado, a medula óssea dele é coletada, é congelada e depois é transplantada para evitar que a doença volte. Então, mais ou menos, simplificando, seria esse o transplante autólogo. E o transplante, existe o transplante alogênico, que é aquele em que há um doador. A pessoa que precisa de um transplante precisa de um doador compatível, geralmente é um irmão. Hoje já se pode fazer transplante do pai, da mãe, do filho. Até pouquíssimo tempo atrás, 3, 4 anos, era basicamente transplante de irmãos. O transplante, esse novo centro vai permitir que o Hemorrio faça o transplante alogênico no segundo momento, provavelmente no ano que vem, 2021. Mas esse ano a gente vai fazer transplante autólogo e a gente vai ser a referência no Rio de Janeiro da transplante autólogo. O INCA já é uma grande referência para transplante alogênico, aquele que tem doador. Então, nós vamos transplantar os nossos pacientes tratados no Hemorrio, e também pacientes tratados de linfoma, mieloma, sobretudo linfoma e mieloma, são 2 tipos de cânceres do sangue, que são tratados em outros hospitais públicos que vão ser também encaminhados para serem transplantados aqui no Hemorrio. Transplante, repito, autólogo, que o doador é o próprio paciente. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.